Senhoras e senhores, bom dia a todos, sejam bem-vindos à solenidade de homenagem aos 50 anos de criação do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Agradecemos a presença dos presidentes, ex-presidentes, conselheiros, ex-conselheiros e colaboradores presentes, protagonistas na grande história dessa instituição. E gostaríamos e registramos a presença do administrador Rogério Ramos, conselheiro federal pelo estado do Tocantins e diretor da Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração. Senhoras e senhores, a década de 60 marcou a história dos profissionais de administração. Graças ao incansável trabalho realizado por Belmiro Siqueira, em 1965, a Lei 4.769 regulamenta a profissão e, a partir daí, a área ganhou a ganhar visibilidade e mais relevância na sociedade brasileira. Ainda como Conselho Federal de Técnicos de Administração, como se chamava, na época, em 17 de janeiro de 1968, foi editada a Resolução Normativa número 2, que cria os Conselhos Regionais de Administração do Rio de Janeiro e de mais 9 estados brasileiros. Vamos assistir agora ao vídeo que nos conta um pouco dessa história. Em 1965, a Lei 4769 é criada e regulamenta a profissão do administrador. 3 anos mais tarde, o então Conselho Federal de Técnicos de Administração edita a Resolução Normativa número 2, que cria os Conselhos Regionais. Este mês, o documento completa 50 anos. Era o início do sistema CFA-CRAs. Nós não estávamos em todos os estados, então são 10 regiões, essas 10 regiões incluíam conselhos que se agregavam, né? E que ao longo dos anos, de lá para cá, foram se separando. Hoje, são 27 conselhos regionais de administração espalhados pelos 26 estados do país, além do Distrito Federal. A função dos CRAs é garantir o pleno exercício da profissão e executar as diretrizes formuladas pelo Conselho Federal. O estabelecimento da profissão, como hoje a conhecemos, é considerado um avanço fundamental por Wagner Siqueira. Ao fazer um paralelo com Brasília, ele explica que é nos estados onde tudo se passa. Não é aqui em Brasília que a profissão acontece, ela acontece no Conselho Regional do Distrito Federal, né? O Conselho Federal tem o papel de normativo das regras, das políticas gerais da profissão, mas o cotidiano, onde estão as empresas, onde estão os profissionais, esse cotidiano está nos regionais. E com a institucionalização dos conselhos regionais, a profissão de fato passou a existir em todos os rincões do Brasil. Do então Conselho Regional de Técnicos de Administração da 7ª Região, o CRTA, que abrangia o antigo estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e o estado da Guanabara, iniciou suas atividades em 17 de janeiro de 1968 e teve sua primeira sede em uma sala no Ministério do Trabalho, no Rio de Janeiro. Os primeiros conselheiros eleitos tomaram posse no dia 2 de janeiro de 69, em solenidade realizada no Palácio do Trabalho e presidida pelo administrador Ibani da Cunha Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Técnicos de Administração, o CFTA, naquela época. O primeiro presidente eleito para o CRTA 7ª Região foi o administrador Albino Nogueira de Faria. Nesse momento, gostaríamos de convidar o administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio, presidente do CRA-RJ, para a sua saudação nessa homenagem aos 50 anos de criação dos Conselhos Regionais. Bom dia a todos. Hoje estamos comemorando o jubileu do CRA do Rio de Janeiro, ocorrido em 17 de janeiro. Cumprimento a todos os presentes, cumprimentando o presidente do Conselho Federal de Administração, administrador e conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, Wagner Siqueira. Como foi citada, a Resolução Normativa 02 de 68 da Junta Executiva do Conselho Federal de Técnicos de Administração
decretou a instalação de 10 Conselhos Regionais de Técnicos de Administração, CRTA, dentre eles o CRA do Rio de Janeiro. O CRTA, a 7ª região, abrangia os estados da Guanabara, do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Neste período, o CRA já teve 10 presidentes. Anteriormente, como Wagner Siqueira, Gilda Nunes, Abílio Tomás de Freitas, o Rui Otávio, Adilson de Almeida. O primeiro registro profissional de administrador foi concedido para o administrador Ibani da Cunha Ribeiro, que também foi o primeiro presidente do CRA-RJ. Além de trabalhar ativamente na fiscalização e engrandecimento da administração em prol da sociedade, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro também foi o organizador de diversos eventos que ajudaram a pensar e a direcionar os caminhos da profissão no decorrer dos últimos 50 anos, como os Encontros Brasileiros de Administração, EMBRA, em 68, 2012, e o próximo em 2018. As edições do Fórum Internacional de Administração de 1993 e 2015, CONAMERCO de 1998, 11 ENCADs e muitos outros eventos. Cabe ressaltar que nos últimos 50 anos, o Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro esteve à frente em vários movimentos que delinearam as trilhas da profissão em todo o país. Com isso, sempre teve papel de destaque nas ações que transformaram o perfil e o papel dos administradores brasileiros, tendo capitaneado ações como o novo currículo mínimo dos cursos de administração, o serviço de assistência jurídica, uma ação pioneira dentro do nosso sistema, o movimento de defesa do trabalhador brasileiro e a implantação da rádio e da TV web. Hoje, temos o autoatendimento, inaugurado em 2013 no CRA do Rio de Janeiro, e que fundiu inovação tecnológica e eficiência a serviços dos profissionais e estudantes da administração. Com a versão base do Sistema Integrado de Fiscalização e Atendimento, conhecido no Brasil todo hoje como CIFA, está presente em 10 estados nesse momento. Como não poderia deixar de citar, a implantação da Universidade Corporativa do Administrador, que já formou mais de 20 mil alunos em pelo menos um dos cursos disponíveis, seja no Brasil ou em algum país da América Latina, onde várias entidades de administração possuem convênio com a instituição. Hoje, atingimos a números que são muito importantes divulgar. Registramos 91.389 administradores nesse período, 3.792 tecnólogos e outros bacharéis, 279. Estudantes registrados no CRA do Rio de Janeiro, 28.946. E empresas, 11.348. Esses são os números mais atualizados que temos e que sofrerão modificações com o conceito que o Conselho Federal vem implementando no Brasil, de que seremos uma profissão de administração e não somente de administradores. Encerrando, quero agradecer o quadro de funcionários do CRA-RJ que participaram dessa caminhada e quero prestar também uma homenagem ao patrono administrador Belmiro Siqueira, a verdadeira referência da profissão dos administradores e de professores em todo o país. Muito obrigado. Senhoras e senhores, em 1984, um ano após sua eleição, o então presidente administrador Wagner Siqueira, juntamente com o plenário da época, decidiu mudar a sede do Conselho para um local que possibilitasse mais sinergia entre as áreas do órgão. Assim, em 84, o CRTA 7ª Região passou a funcionar na Avenida Rio Branco 257. No novo imóvel, passaram a funcionar os setores de fiscalização, cobrança, orientação profissional, cadastro, arquivo, coordenação de relações universitárias e a Secretaria Executiva. Nesta época, a fiscalização foi intensificada nas pesquisas constantemente realizadas
pelo setor, que resultaram em inúmeras aberturas de processos e negociações com grandes empresas, que passaram a exigir profissionais registrados para exercer funções privativas da administração. Como resultado, milhares de novos registros começaram a ser efetivados, consolidando a participação efetiva dos profissionais de administração. Em 1986, o CRA-RJ foi o responsável pela promoção do 7º Encontro Brasileiro de Administração, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, evento que reuniu mais de 2.500 participantes, para a discussão da atuação da ciência da administração e de seus profissionais no Brasil. Ainda na década de 80, o CRA-RJ, por meio de seu Departamento de Relações Universitárias, buscou estar mais próximo dos diretórios acadêmicos dentro das instituições de ensino superior. Promoveu, participou da organização de encontros regionais de estudantes de administração. A partir disso, o CRA-RJ trabalhou e estabeleceu parcerias com a maioria das faculdades do Rio de Janeiro, consolidando presença efetiva na vida acadêmica dos futuros profissionais, contribuindo para a melhoria dos cursos de administração. Ao longo do tempo, tais parcerias foram ampliadas e são mantidas até hoje, através da promoção de convênios de colaboração mútua, aproximando cada vez mais os graduados do Conselho Fiscalizador da profissão, tanto por meio de palestras realizadas nas unidades, quanto pelas visitas técnicas realizadas à sede do CRA-RJ e outras atividades que contribuem para a formação dos futuros colegas. Assim, o CRTA, 7ª Região, começou a interiorizar suas atividades por meio do fortalecimento das casas do administrador em Volta Redonda e Campos, reativação da unidade de Nova Friburgo e criação de delegacias em Teresópolis e Petrópolis. Em 88, o administrador Wagner Siqueira foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro, sendo o primeiro profissional da categoria eleito para tal cargo. Entre várias ações, Siqueira foi o autor do artigo 200 da Lei Orgânica do município, que obriga a participação dos conselhos profissionais nos concursos públicos realizados pela Prefeitura durante todo o processo. Com essa representação efetiva, os administradores foram diretamente beneficiados, pois outros profissionais passaram a ser impedidos de usurpar vagas administrativas, uma vez que a fiscalização passou a ter peso maior em todas as etapas. Este auditório hoje, onde prestamos esta justa homenagem, tem o nome da administradora Gilda Nunes, a incansável presidente do CRA-RJ, que adquiriu a sede própria do Conselho. Inaugurado em 91, o edifício que recebeu o nome do patrono da profissão, Belmiro Siqueira, se transformou na sede da Casa do Administrador na capital do estado do Rio de Janeiro. Referência para os profissionais de administração de todo o estado. A frase exposta na frente do prédio, no dia de sua inauguração, expressava a importância da administradora Gilda Nunes para a sua concretização. A frase sendo: esta obra é fruto da obstinação da presidente Gilda Nunes, o reconhecimento do plenário. Década de 90, ajudando a traçar o futuro da profissão, o CRA-RJ pleiteou a atualização do currículo mínimo do curso de administração, para sua adaptação à nova realidade do mercado brasileiro. A participação do Conselho foi tão marcante e decisiva que o projeto desenhado pela comissão encarregada se tornou a matriz oficial para os cursos em todo o Brasil. Senhoras e senhores, vamos agora dar início às homenagens aos ex-presidentes do CRA-RJ, que receberão, em nome dos respectivos plenários, uma moção de agradecimento pela dedicação em prol da disseminação das ciências da administração e da preservação do espaço profissional. Senhoras e senhores, convidamos ao palco os ex-presidentes do CRA-RJ. O administrador Wagner Siqueira.
o administrador Abílio Tomás de Freitas. O administrador Adilson de Almeida. E o administrador Wallace de Souza Vieira. Para a entrega das moções, convidamos o atual presidente do CRA-RJ, o administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio, por favor. Pode tirar uma juntinha aqui? Todos juntos. Eu pensei que fosse aquela vez. Eu pensei que fosse outra pessoa. Tá todo mundo. Meus mestres. Ok? Ok? Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar o ex-presidente administrador Adilson de Almeida para fazer uso da palavra em nome de todos os demais. Por favor. Administradores, ex-presidentes, funcionários do CRA. Tenho o prazer de dizer, de falar, que convivi e fui aluno de Belmiro Siqueira. E na primeira reunião, nós tivemos no Ministério do Trabalho, foi ele que nos levou para lá, não tinha nada. Arranjou máquina de escrever, tudo, e depois nós viemos para cá, quer dizer, para o outro conselho, onde nós tivemos a presença, ele foi federal, e logicamente, Albino Nogueira de Faria, Álvaro Porto Moitinho, Eugênio Matoso, com interferência de Belmiro Siqueira, ele entremeou as pessoas que não eram formadas com os bacharéis da administração. E um deles está aqui presente e não posso deixar de falar que foi trazido por Belmiro Siqueira. Qual não foi minha surpresa? Houve a intervenção e mais tarde fui convidado por Gilda Nunes e Wagner Siqueira para vir para cá. Prestei os serviços que poderia prestar, mas hoje eu gostaria de prestar essa homenagem ao filho de Belmiro Siqueira e aos meus colegas que aqui estão, a todos os administradores, pelo trabalho que vem sendo feito. Começou a ser feito e agora está sendo feito no Conselho Federal. Essa lei nossa, 4769, ela vai ser mudada e, graças a Deus, nós temos gente que sabe como mudá-la. Porque a grande pergunta, o que significa relações industriais hoje em dia? Chão de fábrica numa empresa, com as mudanças que estão sendo processadas. E, graças a Deus, o Conselho Federal e os conselheiros regionais rediscutem essa situação. É um grande prazer estar aqui junto com vocês, trazendo essa mensagem. A nossa profissão é uma profissão inovadora, gestora, e que luta por algo que esse Brasil está pedindo, a luta contra a corrupção. A boa gestão evita isso com o quê? Um sistema do mérito, com os mais capazes. Muito obrigado e um prazer estar com vocês.
Senhoras e senhores, ao longo de sua história, o CRA-RJ promoveu inúmeros eventos para o fortalecimento da profissão. De palestras em salas de aula para pequenos públicos a eventos para milhares de pessoas em grandes centros de convenção. O Conselho oferece a seus profissionais, empresas, estudantes e à sociedade em geral conteúdos de qualidade e informações sobre as mais avançadas técnicas das ciências da administração em todos os campos. A partir de 1997, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro implementou vários novos serviços aos administradores, como Serviço de Assistência Jurídica, que prestava atendimento de forma presencial e logo depois via internet, e que hoje permanece como um grande benefício concedido gratuitamente aos registrados, que se utilizam para consultas jurídicas em diversas áreas. O Clube de Serviços e Vantagens, que oferece aos registrados inúmeras ofertas de descontos em bens e serviços para os registrados e seus dependentes. O Banco de Currículos, ampliando a empregabilidade e a capacitação. O então chamado Banco do Conhecimento, área do portal que hospedava artigos ligados à área da administração. Década de 90, o CRA-RJ iniciou diversos movimentos em defesa da profissão, como os que combatiam os concursos caça-níqueis, que visava arrecadar verbas sem dar garantias de contratação aos concursados, e o movimento de defesa do trabalhador brasileiro que, em parceria com outros conselhos profissionais, combateu a invasão de profissionais estrangeiros e não registrados no mercado de trabalho. Pioneiro no uso de mídias como forma de comunicação com os registrados, os futuros profissionais e a sociedade, o CRA-RJ inaugurou em 2010 e 2012, respectivamente, a rádio e a TV do Conselho. As redes sociais também se tornaram fortes aliadas da comunicação do CRA-RJ com os administradores. Hoje, o Conselho está ativo e conectado com seus seguidores, através de perfis como Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+, e Instagram. Semanalmente, todos os usuários cadastrados no Conselho recebem o Administração Digital, boletim de atualidade do CRA-RJ, com o objetivo de levar capacitação a profissionais e estudantes de administração. No dia 27 de agosto de 2014, foi inaugurada a Universidade Corporativa do Administrador, Centro de Educação Continuada Gilda Nunes. Além de representar um grande investimento direcionado aos registrados no CRA-RJ, a Universidade Corporativa do Administrador se expandiu para outros estados, lançando hoje mais de 23 mil profissionais em todo o Brasil. Dentre os mais de 250 cursos disponíveis, destaca-se o de responsabilidade técnica do administrador, que já capacitou mais de 4 mil profissionais desde a sua criação em 2016. Sempre na vanguarda dos novos serviços para conselhos de classes no país, o CRA-RJ lançou nos últimos anos projetos que estreitaram de forma visível o relacionamento com profissionais de administração e estudantes. A criação da biblioteca virtual, onde os usuários encontram textos clássicos sobre administração, documentos históricos da profissão, artigos clássicos da revista do DASP e outros materiais. A utilização de um ônibus exclusivo e personalizado que desloca as equipes para eventos no interior do estado e traz estudantes para conhecer a sede do Conselho nas visitas técnicas. O CRA itinerante, unidade móvel de atendimento equipada para oferecer todos os serviços da entidade com agendamento integrado online. Senhoras e senhores,
faremos agora a entrega de mais moções. A entrega de moção ao atual presidente. Convidamos o administrador e conselheiro federal Rogério Ramos para a entrega da moção de homenagem ao atual presidente administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio. Por favor. Senhoras e senhores, nesse momento, desejamos convidar o administrador Abílio Tomás de Freitas, ex-presidente e atual ouvidor do CRA-RJ, para a entrega das moções aos funcionários mais antigos do Conselho. Gostaríamos de começar citando o senhor Benedito Oliveira de Mesquita, que não se encontra no momento. Ele tem 36 anos de casa e convidamos a chefe da tesouraria, a senhora Carla Ribeiro, para receber em seu nome. Por favor. Com 33 anos, convidamos o senhor Armando Edson de Souza Pinto. Ana Maria, não é? Convidamos a senhora Ana Maria, esposa do senhor Armando Edson, a receber a moção, por favor. Com 33 anos de casa, convidamos Zaira Neme da Silva, por favor. Também com 33 anos de casa, convidamos Evandro Jorge Gonçalves. Senhor Evandro Jorge Gonçalves. Com 32 anos de casa, convidamos o senhor Leonardo Ribeiro Fortes. E com 32 anos de casa, convidamos o senhor José de Almeida Correia.
foi o último. Nossos parabéns a todos os homenageados. Senhoras e senhores, mais uma vez, pioneiro na implantação de inovação, segurança e confiabilidade na gestão dos conselhos profissionais, o CRA-RJ iniciou em janeiro de 2013 os serviços online de autoatendimento para pessoas físicas, jurídicas e estudantes, facilitando o acesso aos serviços com certificação de segurança para pagamentos via cartão de crédito. Como fruto de um projeto iniciado em 2017 pelo CFA, o autoatendimento, hoje chamado CIFA, Sistema Integrado de Autoatendimento e Fiscalização, já está presente em 10 CRAs, beneficiando profissionais de todas as regiões do Brasil. Registro profissional. Pagamento de anuidade com cartão de crédito. Fiscalização. Autenticidade de certidão. Carteira especial de estudante. Segunda via de carteira profissional. Autoatendimento, mais comodidade e agilidade para você, profissional. Como instituição de representação profissional, o CRA-RJ tem se aprimorado no atendimento das necessidades dos profissionais, ao tempo que promove ações de fiscalização para a proteção do mercado de trabalho em defesa da administração profissional no Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, para encerrar essa justa homenagem aos 50 anos de criação do CRA-RJ, convidamos o administrador Wagner Siqueira, ex-presidente dessa casa, conselheiro federal representante no Rio de Janeiro e atual presidente do Conselho Federal de Administração, que por sua efetiva participação pode nos contar muito sobre a construção dessa história. Por favor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. É uma enorme alegria, honra e satisfação mesmo estar aqui com vocês. A lágrima e o suor certamente têm a mesma composição química, mas provocam efeitos bastante distintos. Hoje, algumas lágrimas furtivas, minhas, de muitos aqui, certamente expressaram e expressam a emoção, certamente a lembrança, a saudade das lutas realizadas, das conquistas efetivadas e das dificuldades encontradas. Mas eu quero te falar um pouco mais da outra forma em que se coloca, que é o suor. Com o suor nós temos a luta, a conquista, o avanço. A narrativa descrita pelo nosso cerimonialista, a palavra do presidente Jorge Humberto, a palavra do presidente Adilson, nos remeteram a essa necessidade de expressar com vocês, em cima do material, né? do material deles, vamos tentar fazer aqui também um pequeno guisado. E, em vez de tratar da lágrima, vamos tratar do suor. Essa profissão nasceu de cima para baixo. Ela nasceu por o efeito de modernização do Estado brasileiro, num momento em que a sociedade mundial vivia um momento de grave aprofundamento totalitário, pela direita, com Hitler, Mussolini, Franco, pela esquerda, com Stalin e todas as perspectivas de ideologia da esquerda, e que no Brasil, sempre pelo Estado, e que aqui o Estado precisava se modernizar. E foi criado o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que seria hoje o que é o Ministério da Administração inteiro, o que é o Ministério do Planejamento inteiro e algumas funções do Ministério da Fazenda. E o DASP era um instrumento fundamental, um dos pontos do tripé de Vargas com o Ministério da Justiça e Negócios Interiores e com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, se constituía o tripé varguista de modernização do Estado brasileiro e da ação política. Tinha um cargo lá que foi criado exclusivo do DASP,
que era o técnico de administração. Era o mais alto salário da administração à época. Estamos falando de uma sociedade agrária, monocultor de café, em 1938, em que não existia sequer a usina de Volta Redonda. Os melhores quadros da sociedade brasileira, com formação intelectual, participavam desse concurso buscando esse emprego. E por ali passaram figuras ilustres, de grande destaque na vida nacional em diferentes campos, que é preciso resgatar num trabalho e que o Conselho Federal precisa fazer isso para mostrar os personagens no campo da educação, da pedagogia, no campo da psicologia, no campo da sociologia, no campo do direito. Quer dizer, não há campo da atividade humana em que os colegas do DASP, técnicos de administração, não passaram. O segundo momento foi, em verdade, com o final do governo Vargas, em 1945, a criação da Fundação Getúlio Vargas, em 1948, com a Fundação Getúlio Vargas, com os quadros do DASP. Não há organização que não tinha tido a participação dos companheiros do DASP. Das superintendências do Sudene e Sudã, passando para o Vale do Rio Doce, Petrobras, Eletrobras, quer dizer, todas as organizações tinham lá o primeiro orçamento e o primeiro plano de governo desse país com os colegas do DASP. Isso marcou, simultaneamente, a busca de quadros altamente qualificados da administração pública e da empresa privada. Os cardeais da Previdência, quantos deles não passaram pelo DASP, que formou, naquela época, quadros de previdenciários da maior qualificação, que hoje nós nos ressentimos tanto nessa crise da Previdência. Em verdade, o segundo momento foi a fundação, e logo depois, com a fundação, o primeiro curso de administração, formando bacharéis em administração da Escola Brasileira de Administração Pública, no Rio, e em São Paulo, logo a seguir, a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Isso gerou uma grande expansão dos cursos de administração, e são esses colegas, onde a Dilce estava, onde Mara também estava, que foram os desbravadores, como estudantes ainda, na luta da regulamentação da profissão, com colegas nossos profissionais que estavam no DASP, na fundação, e se formavam os professores e os alunos em todo o ciclo. Isso coincide com a criação da ENA, a Escola Nacional de Administração da França, que tem tido efetivamente uma contribuição relevante que forma os quadros para a direção da administração pública francesa. Não há primeiro-ministro nem presidente da França, a grande quase totalidade são ou um ou outro, ou os dois, como é o caso agora, oriundos da ENA. Nós também fomos assim, sem termos uma ENA. Os quadros da Fundação, os quadros da EBAP, os quadros da Escola Federal do Rio de Janeiro, os quadros de todas as escolas do Brasil que se formavam quadros de alta qualificação. Chegamos, e isso é preciso que a gente veja como está esta função, que vou ver mais adiante, agora. Qual é o desafio que nos coloca? Para a gente chorar com a emoção dessas lembranças, mas também suor, e produzir o suor pela luta, para a gente resgatar e retomar o bastão dessa história passada. Muito bem lembrado pelo Conselho Regional de Administração, o presidente Jorge, o plenário do Regional do Rio de Janeiro, esse ato do dia 17 de janeiro de 68, cara, a intervenção foi em 69. Em 68, que estamos fazendo 50 anos. A criação dos 10 conselhos, que, de verdade, coloca efetivamente em funcionamento os conselhos federais, o Conselho Federal e os conselhos regionais de técnicos de administração. Mas, infelizmente, já naquela época, discordâncias menores fizeram com que logo uma intervenção se produzisse no Conselho e no sistema. A eleição de 69 não refletiu um processo de democracia longo na nossa profissão. Um desentendimento com o professor administrador do DASP, técnico de administração do DASP, Albino Nogueira de Faria, com o presidente do Conselho do Rio de Janeiro, o administrador que não gostava do nome Albino, então, em homenagem a ele, o professor Nogueira de Faria, ele não gostava de ser chamado de Albino Nogueira de Faria, né?
ao se desentenderem, provocaram uma intervenção na época do regime militar que persistiu até 1981, com um intervalo em 76, onde tivemos uma eleição em 76 e, de novo, uma nova intervenção com o ministro Arnaldo Prieto, essa sim até 81. Então, em verdade, nós ficamos, a nossa profissão, entre 69 e até 81, num ciclo de autoritarismo, de um regime sem ser democrático, de intervenção do governo em cima da instituição em que juntas eram nomeadas. Em verdade, o ministro Arnaldo Prieto, para resgatar bem a história, na época só fez a intervenção de fato substituindo dirigentes na época que estavam brigando e manteve, tanto no Conselho Federal como nos regionais, ele manteve permanentemente os mesmos que tinham sido eleitos em 86. E por isso que o Guilherme Quintanilha de Almeida, por exemplo, ficou tantos anos na presidência, o Belmiro ficou tantos anos na vice naquele processo, porque, em verdade, eles se elegeram em 86 e viraram interventores. E é preciso que se resgate isso, porque os livros de história da profissão não tratam desse processo. Nós, hoje, não vivemos esse quadro de que estamos deixando cair as nossas lágrimas furtidas nesse momento áureo da profissão. A gente vive um momento crítico da nossa profissão. E é preciso que se compreenda que os quadros que vão hoje para o Conselho, quando o Conselho do Rio iniciou, uns anos atrás, a homenagem de quem se registrava, de quem já completava 40 anos de registro, nós estamos vendo que todos que vêm a receber esse prêmio sempre são personagens importantes, que deram contribuições relevantes nos seus campos profissionais, uns com mais nome, mais prestígio, outro com menos, mas são profissionais de alta qualificação, de grande respeitabilidade, de grande reconhecimento técnico por todos os demais colegas. Infelizmente, é preciso que a gente assuma para poder mudar. E a gente só pode mudar se a gente aceitar e compreender a realidade em que estamos inseridos. E essa realidade que estamos inseridos precisa de suor, de luta, de trabalho, de esforço e muita. Porque hoje, os melhores quadros dessa profissão pouco se registram nos nossos conselhos. Hoje, nós estamos cada vez mais diminuindo a curva de registro no Conselho comparativamente ao número de colegas que se formam. Está caindo em ter pessoa física e pessoa jurídica também. Não estou dizendo que é hoje, isso já vem de alguns anos. Nós precisamos reverter esta curva. Isso só se faz com trabalho, mas se faz também sem com compreensão, com diálogo, com intermediação, com a perspectiva do que o mais importante efetivamente é o interesse do conjunto da coletividade, o bem comum da profissão, do que, às vezes, interesses subalternos que nos dividem e nos separam. Às vezes por motivos relevantes, às vezes por razões absolutamente não republicanas e subalternas. Às vezes, absolutamente. Né? Às vezes, as diferenças por interesses de diárias e de viagem nos separam mais do que o interesse concreto e real, ou o título do cargo, de conselheiro ou não, nos separam mais do que o interesse relativo do bem comum da categoria. Um outro momento que nós tivemos importante, mercê da luta, foi em 1985, que precisa ser resgatado aqui também, que são dois avanços fundamentais. Primeiro, porque nós passamos a ter o direito de fazer negociações sindicais e representação na representação sindical como categoria. Nós não éramos reconhecidos como tal. Não podíamos fazer negociação. E quem está lhes falando aqui foi como presidente do sindicato, quem assinou o primeiro acordo coletivo da história da profissão no sindicalismo brasileiro, com a Companhia Siderúrgica Nacional. Subir num carro de som, tentar uma negociação com qualquer empresa, era para tomar cotovelada. Me desculpe. Muitas vezes tomar porrada. Não foi simples, porque as categorias majoritárias não permitiam que a gente participasse do ato e assinasse acordos coletivos. Conseguimos não só fazer o acordo, e por conta dos acordos, isso se espalhou no Brasil inteiro, nós conseguimos também patrocinar na lei
em 1985, essa reforma que permitiu, na legislação, a inclusão dos profissionais de administração no direito de negociação legítima pelos seus sindicatos. Eu não estou me referindo aqui ao Rio de Janeiro nesse momento. Estamos falando como presidente do Conselho Federal e, evidentemente, falando do Brasil inteiro. Mas todos sabem que nós chegamos a fazer 48 até 54 acordos sindicais por ano. Quando a gente olha essa questão, tanto no movimento sindical, tanto no movimento dos conselhos, a gente repara que, assim como quadros qualificados se recusam a participar do nosso sistema, tanto nos conselhos como no sindicato, precisamos trazer cada vez mais colegas competentes. Eu não estou desfazendo de A ou B de ninguém, estou falando nacionalmente, para participar das lutas do conselho e que entendam que esse é um ato de doação, que tem benefícios, tem, isso dá prestígio, dá, mas dá amolação também. É igual síndico de condomínio, né, Jovelhano? Em verdade, nós estamos vivendo duas crises. A crise de representação da profissão no nível do conselho e, pior ainda, a crise de representação no movimento sindical, que praticamente no Brasil é uma crise de pelegos produzida por pessoas que não representam a nossa profissão, que não fazem acordos, que não fazem dissídios, que nunca fizeram uma convenção coletiva, e quem lhe fala é quem fez isso. Por isso, cobro do movimento sindical nacionalmente. É claro que eu incluo o Rio de Janeiro também, mas incluo a todos. Infelizmente, isto é uma omissão que perpassa todo o processo da cultura dos administradores nesse momento. O que faz as nossas entidades? Está na hora, então, talvez, que o Conselho tenha que assumir essas funções. Já as assume. Quando fala do clube de serviço, está fazendo funções que deveriam ter sido do movimento sindical. Onde estão as nossas associações profissionais que deixaram de existir e que eram um outro caminho da representação importante do tripé que representa conselhos, o sindicato e as associações profissionais? Sumiram essas instituições. Então é preciso, nesse momento de crise, que a profissão possa crescer. Estamos trabalhando no Conselho Federal denodadamente, sim. Mas a pior coisa que existe numa sociedade é querermos ter salvador da pátria. Essa é a desgraça do Brasil. Né? Em 89 tínhamos Sassá Mutema e o Caçador de Marajás. Agora nós estamos repetindo o mesmo filme, em 2018. Também com Sassá Mutema e o Caçador de Marajás e outros. Como dizia Bertoldo Brecht muito bem no Galileu Galilei, infeliz um país que não tem heróis. Não. Infeliz um país que tem necessidade de heróis. E nós precisamos ter instituições, que sofremos uma perversão completa das nossas instituições. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo, nesse momento de homenagem e de lembrança. De lágrimas pela saudade e pela luta conquistada. De emoção pela lembrança das pessoas que se integraram denodadamente à nossa profissão. Que nós devemos arregaçar as mangas e produzir o suor da luta, do avanço, da conquista, que nós precisamos avançar. Isso não é luta de um, mas de todos. Mas é também de um porque é de todos. É nesse sentido que a gente agradece a homenagem, colocamos o Conselho Federal está nessa luta, mas não está nisso apenas de passagem para prestar apenas um serviço. Nós estamos nisso para fazer a mudança, para fazer a transformação, porque todo mundo quer a mudança, todo mundo quer o desenvolvimento, todo mundo quer o progresso, mas o que eu tenho visto no Brasil é que todo mundo quer o progresso, o desenvolvimento e a mudança, desde que tudo fique exatamente como está. É preciso, Lampedusa tem razão, é preciso mudar tudo, para que tudo fique exatamente como está. A gente está usando muito de tecnologia, mas não só isso. E a tecnologia, a mudança precisa da estrutura, do comportamento, mas precisa do comportamento, não é só da técnica, não é só da tecnologia. E os comportamentos são efetivamente complicados nesse processo, porque a gente consegue fazer a desintegração do átomo, mas é muito difícil mudar o comportamento, os hábitos e as atitudes das pessoas.
E o enfrentamento nesse Brasil, que não só é um Brasil de Brasis, né? Essa é uma diversidade riquíssima, mas em que cada um tem as suas perspectivas, mas que quer mudar, mas que quer manter as circunstâncias do jeitinho que sempre caracterizaram a realidade brasileira, o que nos faz, né, sempre lembrar, encerrando, já estou falando demais, né, Jorge? Jorge seja a minha censura. Sérgio Buarque de Holanda, nas raízes do Brasil, que nos ensina muito bem que é uma deformação de suas ideias. Eu fico pensando no Sérgio Buarque de Holanda, lá no túmulo, quando o camarada fala que... quando ele fala do homem cordial, né? Todo mundo acha que, quando ele quis dizer que o homem cordial era aquele bonzinho, amigo, afetivo. Não. O homem cordial é que se faz através da mistura entre os benefícios privados e as facilidades públicas. Essa conjugação de interesses confusos que faz com que o judiciário legisle mais do que o poder legislativo, porque faz 10% das leis dos últimos 30 anos, que faz com que o executivo legisle mais do que o legislativo, porque faz 85% das leis dos últimos 30 anos no Congresso Brasileiro, que faz com que situações de presidentes de órgãos, de supremos, se comportem como candidato a presidente da República, escrachando a sua instituição ao elogio e à louvação das mídias absolutamente aficionadas a esse tipo de coisa, como deveria receber censuras. O que vai fazer, já estou fugindo do tema, mas o que vai fazer uma presidente do Supremo num presídio estadual que nada tem a ver com o Supremo? O que ela vai fazer? Vai lá para quê? E depois não pode entrar nem no presídio. Está fazendo o quê a não ser campanha política? E é preciso que se diga, se tem um poder que organizou a administração pública brasileira, foi o judiciário. Já tem lá de Portugal. Intocáveis, mas precisam ser tocados. Então, 50 anos, nós precisamos melhorar o nosso movimento sindical, precisamos melhorar o nosso conselho, precisamos reverter a curva de perda de qualidade, de não atratividade aos quadros mais imponentes, só quantidade, mas fundamentalmente qualidade, dos melhores colegas que se formam nas faculdades. Nós precisamos, sim, tem razão, Adilson, cadê o Wallace? Pareto, quando diz da elite, né? Precisamos atrair de novo essa elite, porque é assim que Macron se elegeu, porque veio da ENA. É assim que Giscard d'Estaing também. É assim que Mitterrand também. É assim que o anterior, qual foi? Só esse, o Sarkozy, que não foi, mas o anterior. Hollande também. Aliás, a Ségolène Hollande também. Todos da ENA. E vejam que deu certo lá. Por que não pode dar certo aqui? Na administração pública. Então, essa lembrança é importante, mas o que a gente faz aqui é, em finalizando, o compromisso efetivo que a gente deve ter com o interesse superior da profissão. E que quando a gente tem um interesse superior, quando as pessoas sentam, dialogam, se entendem. A Dilson estava me dizendo ali agora, no ouvidinho, me permita lhe dizer, o que você disse ali, que eu era? Que eu era o brigão, que eu era o que você falou que eu era o brigão, que eles estão ficando me conhecer. Não foi isso? Pode, pô. Era visto como brigão, briguento, mas ele não sabia o que era ele. Mas eu sou brigão, sim. É verdade, a Dilson tem razão. É brigão, mas é preciso combater o bom combate. E o bom combate é o interesse da profissão. Agora, as pessoas passam. Ficam as organizações, ficam as instituições. A gente tem que ter compromisso com a missão. E a compromisso com a missão e com a tarefa está acima dos nossos interesses. E, portanto, a gente não pode ter dúvida de fazer no homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, tão criticado, a manutenção desse status quo, enquanto, em vez de estarmos crescendo, nós estamos diminuindo ou estamos crescendo como rabo de cavalo. Eu não quero trazer aqui, Adilson, uma mensagem de pessimismo. Mas eu quero trazer aqui o ceticismo da razão e o entusiasmo da emoção e da convicção de que as coisas podem ser mudadas.
definitivamente, eu estou convencido que o ser humano não é um ser racional. Ele pode ser um ser emocional, ele é um ser racionalizador das suas razões para justificar os seus comportamentos. Se nós fôssemos racionais, quantas coisas nós não estaríamos vendo. Né? Talvez, eu certamente não seria visto como santo, mas também não seria visto como diabinho tanto. Muito obrigado a vocês. Nossos agradecimentos ao senhor Wagner. Assim também como agradecemos a presença de todos e convidamos para que se dirijam à recepção no térreo, onde acontecerá o descerramento da placa comemorativa dos 50 anos de criação do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, seguido de um brunch no espaço de convivência do administrador, localizado no térreo também, a sede física da Universidade Corporativa do Administrador, Centro de Educação Continuada Gilda Nunes. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa tarde.